Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reina em Pauta. É com muita alegria que nós saudamos os irmãos, que nós enviamos aqui um abraço para todos vocês e muita gratidão a todos os irmãos que nos acompanham aqui no canal Reina em Pauta. Gratidão também a vocês que já se inscreveram no canal, a vocês que compartilham diariamente as nossas reflexões e vocês que curtem. Muitos irmãos aí curtem, deixam o seu joinha, gratidão, viu, queridos? Muito bem, nós estamos seguindo aqui uma série, essa já é a mensagem número 10, sobre o tema Revelados para Revelar. E os personagens da nossa série, finalmente aqui, o final da série, é o ministério profético da vida de Elias e de Eliseu. Glória a Deus. Queridos, eu vou estar aqui falando com vocês agora no 2 Reis capítulo 2. Exatamente quando Elias é levado aos céus. Quem se lembra das mensagens anteriores que nós falamos quando Elias chamou Eliseu, tocou a capa sobre ele e Eliseu então deixou tudo para seguir o ministério profético de Elias. Amados, eu quero sinalizar aqui que para todas as coisas existe um tempo determinado. E a grande dificuldade é nós entendermos o tempo que Deus determina. Porque o tempo determinado por Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos em um tempo e Deus vive em outro tempo, diferente, totalmente diferente. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender, mas quando lemos cuidadosamente a palavra, nós vemos o Senhor nos aconselhando a esperar com paciência pelo Senhor, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Então aqui nós vemos então Elias, amados, chegando o tempo da partida de Elias e Eliseu está junto com ele. Ele era o companheiro de Elias, e a palavra diz no capítulo 2, verso 1 de 1 Reis, quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, olha só, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Aleluia. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui. A partida desse ministério profético foi de Gilgal. Gilgal tem alguns significados. Eu poderia citar pelo menos aqui 2. Um, amados irmãos, é andar em círculo. Outro é ter liberdade. Olha o significado. Então Gilgal nos reporta a liberdade. O que está acontecendo aqui? Eliseu tem uma revelação. Deus revelou a Eliseu quem era Eliseu e o que Eliseu tinha que fazer. Ele tinha essa revelação. Por que a partida de Gilgal? Porque Deus dá liberdade até na última hora para que você decida. Então Eliseu, ele tinha liberdade ainda para dizer, Elias, eu vou continuar em Gilgal, porque agora você vai começar uma viagem. A viagem de Elias foi muito comprida. E Eliseu, então, tinha a liberdade de dizer sim ou não. Uma das coisas que Deus dá ao homem, e Deus deu ao homem, desde o início, quando Adão pecou, Adão e Eva comeram do fruto proibido, foi a liberdade. Foi para que o homem fosse livre para fazer o que ele quisesse. Até mesmo em relação à chamada. Até mesmo em relação, amados, àquilo que Deus está propondo para fazer. Mesmo que Deus propôs algo, se você disser não vou fazer, Deus não vai te arrastar à força. Porém, houve uma revelação. E quando nós somos revelados quem somos, então diante da liberdade, vai ou não vai? Obviamente que vai. Por quê? Porque você foi constituído com a vida de Deus, com a chamada de Deus, com a revelação de Deus. Então o que nós entendemos na partida de Eliseu, junto com Elias e Gilgal? Mesmo Eliseu tendo a liberdade para ficar em Gilgal, e se ele ficasse em Gilgal, ele ia continuar girando, andando em círculo,
Porque quando nós não obedecemos aquilo que Deus tem, amados, muitas vezes nós giramos em círculo na nossa vida. Deus respeita o nosso direito, mas nós viramos em círculo. E Eliseu, então, tomou a decisão brilhante em Gilgal de partir com Elias. Glória a Deus. E Elias olhou para ele e disse assim: fica-te aqui, porque eu vou para Betel. Eu preciso ir para Betel e eu queria que você ficasse aqui. Elias quis dizer assim: olha, eu vou para a casa de Deus, né? E você fica na liberdade, que é Gilgal. Entre a liberdade e a casa de Deus, qual foi a decisão de Eliseu? Ele disse assim: vive o Senhor, que eu não te deixarei. Olha só, eu irei contigo. Aleluia. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos e pela vida que não deixarei ir só. Então foram a Betel. E lá em Betel, os discípulos dos profetas iriam falar para Eliseu assim: você sabe que o Senhor vai levar aos céus o seu mestre? E ele respondeu: eu sei. Então, dentro de Eliseu, havia uma revelação. Se ninguém falasse para ele, ele já tinha uma revelação. Por isso que é importante, irmãos, esse tema, revelados para revelar. Ninguém pode revelar se não foi revelado. A Eliseu foi revelado que ele estava sendo chamado por Deus com um propósito. Eu creio que muitos de nós, muitos de vocês que estão me ouvindo e me vendo nesse vídeo, têm dentro de vocês uma chamada convicta de que Deus os chamou, de que Deus revelou a vocês para vocês e mostrou dentro de vocês a grande chamada de Deus para fazer a obra que Deus tem. No caso aqui, era um ministério profético. E eu gosto de falar o que significa o ministério profético. O ministério profético é ser boca de Deus. A profecia, a palavra revelada, vem da boca de Deus. E esse é o ministério que Deus tinha chamado Eliseu. E ele está agora diante do grande desafio. Amados, diante da revelação que ele recebeu, não tinha como ele ficar em Gilgal, mesmo que ele tivesse liberdade para tanto. Então eu não posso usar a minha liberdade, muitas vezes, queridos, para parar um plano, um propósito. Você tem que entregar a sua liberdade para o Senhor. Então o que Eliseu decidiu? Ir para Betel, que era a casa de Deus, onde ele estava entregando a liberdade dele para a casa de Deus. E quando você vai interpretar a palavra no Espírito, você vai ver que a casa de Deus, na realidade, é o nosso interior, é o nosso Espírito, é onde Deus habita, onde Deus mora, é a casa favorita. E nós precisamos aprender a tocar nesse ponto em nossa vida e a nos entregar totalmente a esta casa de Deus, a comunhão, ao relacionamento com Deus. Porque a revelação de Deus em nosso ser nos remete ao relacionamento com Deus. Aleluia. Só se relaciona com Deus quem é revelado por Deus. Revelado, Deus revelando ele para ele. E agora ele, então, é tomado por Deus, amados, para seguir e ter uma relação perfeita com Deus. Isto é extremamente maravilhoso. E Eliseu está ganhando essa convicção. Ele está recebendo essa convicção. Então, entre a liberdade e a casa de Deus, eu fico com a casa de Deus. Porque na casa de Deus tem o governo de Deus, tem a visão de Deus, tem o alimento de Deus, tem a vida de Deus. A casa de Deus é completa. Aleluia, irmãos. Agora, eu ter liberdade em Gilgal? Gilgal é lugar de liberdade. Gilgal é lugar que você pode girar em volta, virar em círculo, fazer uma série de coisas. Mas Deus está nos chamando a entender o plano da sua casa, o plano de sua morada. E isto é uma revelação profunda. Aleluia. Agora, quando você entende que Deus está te tirando da liberdade, da vida humana, da vida livre e colocando nele, amados, e fazendo você entender o plano dele, então é maravilhoso, porque ele sustenta. Davi tinha essa convicção ao ponto de exclamar muito forte no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Interpretando agora a luz do original do Salmo 23:1, diz, o Senhor é o meu pastor e não faltará.
Isso quer dizer, o Senhor está comigo e não faltou e nunca vai faltar. Ele é o meu Senhor, Ele habita em mim, eu sou a casa dEle, eu vivo na casa dEle, eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha emoção, eu abro mão da minha mente, porque eu quero viver a minha vida voltada para Deus e para a sua casa, aleluia. Eu quero viver a minha vida numa relação profunda e séria com Deus. Isto é tremendo, amados irmãos. A decisão de Eliseu não é uma decisão humana, mas é uma decisão revelada pelo Espírito em seu interior. A partir da revelação que nós temos em nosso interior, nossas decisões agora provêm do Espírito, da visão de Deus. Isto é maravilhoso. E Eliseu então diz: eu não ficarei em Gilgal. Vive o Senhor que eu irei para Betel. E os filhos dos profetas não paravam de profetizar e diziam: você sabe que o seu Senhor vai ser tomado? Ele dizia: sei, calai, fiquem quietos, porque eu sei, eu tenho convicção. Eu quero concluir essa reflexão de número 10, falando que nós precisamos ganhar mais convicção. Precisamos ter convicção de quem somos, por que somos, para onde vamos e por que vamos. Precisamos entender isso, tocar no profundo das profundidades, para compreender largura, altura e profundidade do poder de Deus. Esta é a realidade que Deus tem para mim e para você. Queridos, não permaneça em Gilgal, vamos para Betel. Ore comigo. Senhor, obrigado por essa noite, pela oportunidade de liberar a Tua palavra. Fica conosco, Deus, e abençoe grandemente a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até amanhã.